Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para resgatar algumas características acerca da relação em que os gregos, os criadores dos Jogos Olímpicos, tinham com o esporte. Neste vídeo, nós veremos que, para além da prática esportiva propriamente dita, havia toda uma filosofia que dava uma sustentação teórica, que dava uma sustentação filosófica, por assim dizer, a prática dos jogos esportivos entre os gregos. Eu falarei acerca de alguns aspectos dessas práticas esportivas realizadas pelos gregos aqui neste nosso vídeo, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço, esse é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós levamos àqueles que nos acompanham, àqueles que nos assistem, um pouco de ciência, de filosofia, de literatura, de arte, história, como faremos nesta ocasião, a fim de contribuir um pouco mais com a sua formação humanística, com a sua formação, com sua forma de enxergar as coisas, de analisar o mundo, de entender os processos que estão por detrás dos discursos, dos acontecimentos, dos eventos, enfim. Nossa finalidade aqui é levar a você um pouco mais de conhecimento, portanto, nos ajude na divulgação deste espaço, apresentando o nosso canal a outras pessoas, a fim de que nós possamos levar essas lições, essas aulas a um grupo cada vez maior. Contamos com a tua participação. Bem, nós sabemos que, dentre outros tantos legados que os gregos nos deixaram, encontram-se os Jogos Olímpicos. Encontra-se este evento que hoje é um evento global, hoje é um evento que agrega praticamente todos os países do mundo, enfim, e os Jogos Olímpicos são uma prova incontestável de nossa dívida impagável para com os povos da Hélade, para com os gregos, as cidades da Hélade, por assim dizer, né? Os gregos que nos deixaram, nos legaram a democracia, a forma de nós fazermos literatura, a filosofia, a ciência, a matemática pura, o teatro, enfim, quantas invenções gregas percorreram os séculos e até hoje nós as cultivamos. A exemplo também dos jogos gregos, mas diferentemente da concepção que hoje temos acerca de uma Olimpíada, os gregos, quando inventaram e passaram a praticar essas modalidades esportivas, este grande evento esportivo, o faziam a partir de todo um fundamento teórico, um fundamento filosófico que legitimava aquelas práticas esportivas. Hoje, em nossos dias, atualmente, a prática esportiva
está muito relacionada à saúde, né? Nós somos encorajados, estimulados a praticar o esporte, porque isso de algum modo traz efeitos positivos à nossa saúde. Entretanto, para os gregos, o esporte representava muito mais que saúde. Ora, o esporte para os gregos tinha uma conotação religiosa. A prática esportiva entre os gregos também era uma forma de oferenda aos deuses, também era uma forma de se reportar aos deuses, agradecendo-os pela energia vital. Ora, por meio da prática esportiva, um homem grego retribuía às suas divindades, aos seus deuses olímpicos, uma homenagem por eles terem lhe concedido a energia vital, esta energia que pulsa no corpo humano e o leva a agir, a se mover, enfim. Os jogos gregos também possuíam uma conotação toda religiosa, uma conotação de oferenda, de agradecimento a dádiva da energia vital recebida pelos gregos. Mas não era só isso. Ora, os jogos também tinham um fundo, os jogos gregos, as Olimpíadas gregas, tinham um fundo moral. E isto porque a prática do esporte conduzia o indivíduo ao cultivo de uma virtude fundamental para os gregos, que era a virtude da constância, que era a virtude, que era a prática desta virtude que coloca o indivíduo num determinado caminho, fazendo com que ele supere todos os obstáculos deste caminho até atingir o seu fim. Ora, a constância era uma virtude para os gregos indispensável para se alcançar qualquer objetivo. Um indivíduo constante era um indivíduo que sabia perfeitamente para onde caminhava. O indivíduo constante era um indivíduo que, por conta da natureza, daquilo que ele almejava atingir, os obstáculos, as intempéries, os desafios se tornavam irrelevantes, se tornavam insignificantes, porque o objetivo a ser alcançado, a finalidade a ser alcançada era extremamente nobre, era extremamente elevada. Dada a finalidade, se valia a pena superar todas as intempéries da caminhada. O indivíduo constante era o indivíduo que seguia passos firmes na direção de sua finalidade. Portanto, os esportes praticados pelos gregos tinham também uma conotação moral, porque eles contribuíam para que o indivíduo formasse em si, para que o indivíduo cultivasse a virtude da constância. Os Jogos Olímpicos, os Jogos gregos, com o passar do tempo, foram também adquirindo conotações políticas e econômicas. Os gregos foram os primeiros povos, aliás, os gregos foram o primeiro povo, melhor dizendo,
Os gregos foram o primeiro povo a transformar uma modalidade ou um conjunto de modalidades esportivas num verdadeiro espetáculo. Isso que os americanos fazem muito bem na NBA, né? Porque a NBA é um grande espetáculo, né? A NBA é um espetáculo à parte, né? Isso que os americanos fazem na NBA é uma herança grega, porque os gregos também transformaram o esporte num espetáculo, né? Ora, o esporte tem que ter um fundo estético, tem que ter um fundo, tem que causar um certo impacto no espectador, naquele que os jogos têm que ter uma quintessência, um elemento extraordinário que gera um efeito estético sobre o indivíduo, né? Aquele mesmo efeito estético que nosso futebol nosso futebol um dia provocou, né? Promoveu, um dia causou, né? Ora, é só vermos uma seleção brasileira jogando um futebol artístico na Copa de 70 e a mesma seleção e a seleção brasileira jogando um futebol belíssimo na Copa de 82, embora tenhamos caído para a Itália, mas enfim, caímos em pé, caímos encantando o mundo. O nosso futebol um dia já foi estético, o nosso futebol um dia já foi o espetáculo, e esse elemento estético foi perdendo o sentido, foi deixando de lado por conta da chamada eficiência, do chamado resultado, né? do elemento meramente quantitativo, e hoje o nosso futebol, a nossa seleção se tornou esse time aí que não promove mais espetáculo, que não joga bonito, que não nos encanta, que não nos enche os olhos, que não nos deleita, enfim, sinais do tempo, né? Mas para os gregos, e vejam, a equação espetáculo e resultado, essa equação espetáculo e resultado é uma equação possível. A seleção, volto a ela, a seleção de 70, tricampeã do mundo, promover esta combinação, essa química perfeita, chegou a esta equação ideal entre espetáculo e resultado, e eficiência e eficácia, demonstrando que isto é possível. E a NBA, o basquete americano, está aí, cultivando a mesma equação, espetáculo e eficiência. Quem é capaz de ganhar de uma seleção? Quem hoje é capaz de disputar com uma seleção de basquete norte-americana à mesma altura? Enfrentá-la com o mesmo potencial. Que seleção de basquete no mundo hoje é capaz de fazer isso? Ora, vemos aí no basquete, seja no basquete americano, seja o basquete interno, a NBA, seja o basquete mundial, a seleção norte-americana, vemos aí uma clara prova de que é possível chegar à equação, chegar ao equilíbrio, colocar esses dois elementos em plena harmonia, o resultado e o espetáculo. Isto é possível e a história do esporte já o comprovou. Bem, os gregos foram os primeiros povos a explorar esse elemento do estético, do encantamento, do deleite esportivo. Eles fizeram da prática esportiva um espetáculo. E este espetáculo também se desdobrava em conotações econômicas e políticas.
sim, conotações políticas, porque o elemento político começou a se enraizar na prática esportiva grega à medida em que o esporte foi crescendo, à medida em que a própria Olimpíada, as próprias Olimpíadas foram se tornando cada vez mais populares entre as cidades-estado gregas e, enfim, o elemento político aí esteve presente, o elemento etnocêntrico. De que forma? À medida que os Jogos Olímpicos passaram a representar para os gregos uma marca de sua superioridade etnocêntrica. Ora, o esporte para o homem grego começou a se tornar uma espécie de motivo não apenas de seu orgulho, mas de sua própria identidade em relação aos demais povos. A prática esportiva, a realização das Olimpíadas gregas, era uma demonstração do quanto que os gregos haviam se elevado sobre as demais nações, tornando um povo civilizado, tornando-se um povo, diferentemente dos demais, elevado em termos de civilização, porque este conceito de civilização ocidental é um conceito que nos reporta diretamente aos gregos. Os gregos que criaram este esse conceito de civilização, conceito que é um conceito extremamente problemático, um conceito passivo de inúmeras críticas, mas que durante muito tempo foi um conceito que servia como métrica para distinguir entre um povo bárbaro de um povo mais elevado. E em que medida o esporte praticado pelos gregos era uma marca de civilização? Na medida em que o esporte pressupunha regras, leis, critérios que colocavam parâmetros na sua prática. Ou seja, o esporte era uma expressão da ordem, da lei, da norma, do limite. Esta expressão de ordem, lei, limite, era uma forma do indivíduo se educar e não se entregar aos excessos que eram próprios da barbárie, próprios dos povos incivilizados. As Olimpíadas gregas eram uma manifestação da ordem, da organização, da lei, da harmonia, da coerência. Portanto, ela expressava aquilo que toda nação civilizada deve expressar, deve possuir, que é uma organização, uma harmonia, uma coerência em suas práticas, em seus atos, em sua forma de ver e enxergar a vida. Ora, a ordem é uma expressão, é uma característica da ideia de civilização. Mais ainda, por meio do esporte, o indivíduo, por meio do esporte grego, o indivíduo tem o domínio de uma técnica. Vejam, os esportes são resultado aliás, o esporte possui um conjunto de técnicas
que tornam a sua prática uma prática diferente de qualquer outra prática mecânica ou impulsiva. Para que o indivíduo pratique um esporte, ele precisa dominar determinadas técnicas. E as técnicas são fundamentais para qualquer finalidade a ser alcançada. Vejam, nesse aspecto, o esporte olímpico grego caracteriza sua ideia de civilidade, já que a prática esportiva é um contraste da guerra. Ora, uma guerra se vence por meio da truculência, por meio da brutalidade, por meio da agressividade. A guerra é uma prática bárbara. O homem civilizado pratica esporte, o homem grego. Ora, é claro que os gregos participaram de inúmeras guerras e muitas delas por conta da sua própria necessidade de sobrevivência, de manutenção de sua soberania nacional. As guerras médicas, por exemplo, né? Os gregos viviam constantemente ameaçados pelo Império Persa. E por conta dessa ameaça, os gregos eram arrebatados praticamente à guerra. Mas a prática esportiva já demonstrava ao homem grego a necessidade de cultivar técnicas, até mesmo para vencer num campo de batalha, o seu principal arqui-inimigo, o persa, o Império Persa. E vejam, o domínio da técnica como recurso fundamental para superar o outro já está alegorizado nos próprios mitos gregos. Hércules vence o leão de Nemeia recorrendo a técnicas. Ele não vence o leão de Nemeia pura e simplesmente por ser mais forte. Ele vence o leão de Nemeia por dominar um conjunto de técnicas. E Hércules aqui é uma referência muito bem-vinda, porque uma vertente da mitologia, da tradição grega, vai afirmar que quem criou os Jogos Olímpicos, quem legou os Jogos Olímpicos aos gregos foi Hércules. E, inclusive, ao vencer o leão de Nemeia, na vitória do leão de Nemeia por Hércules, estaria a origem dos Jogos de Nemeia, que eram um dos jogos mais importantes entre os gregos. E Hércules vence o leão de Nemeia por meio de suas técnicas. A técnica é a forma mais eficaz de se dominar o outro, e não a truculência, a brutalidade, a barbárie, como os povos selvagens empreendiam guerra. O mito de Hércules e o leão de Nemeia alegoriza a vitória do povo civilizado sobre o povo bárbaro, sobre o povo selvagem. E um outro mito também alegoriza essa mesma ideia, de que o civilizado tem todos os recursos para vencer o bárbaro, para vencer o selvagem. E eu me refiro agora ao mito de Teseu. Ora, Teseu venceu o Minotauro por meio de técnicas. São as técnicas que permitem ao indivíduo
ao povo civilizado vencer a selvageria, vencer a barbárie, vencer a truculência. Portanto, o domínio da técnica é um traço de civilidade. O conceito de civilização pressupõe a ordem, a lei, a técnica, pressupõe também a habilidade. Nos jogos gregos, os atletas demonstravam habilidades que nenhum outro povo tinha, que nenhuma outra nação tinha, porque os gregos criaram modalidades esportivas novas e com isso demonstraram aos demais povos que eles, os gregos, tinham habilidades que nenhum outro povo possuía. Portanto, a habilidade era um outro traço da civilização. E mais ainda, os esportes, as Olimpíadas, tinham uma certa flexibilidade que não havia nem no espaço político grego, né? Nem na ágora. Né? Vejam, de que forma nós podemos notar essa flexibilidade? Por meio da abertura dos Jogos Olímpicos à participação das mulheres. As mulheres em Olímpia, as mulheres também podiam participar dos jogos. Nós vemos aqui já uma abertura grega para que uma mulher participe de um evento criado por homens, de um evento que pressupõe domínio de técnica, pressupõe também uma certa força, uma certa energia, pressupõe o domínio, pressupõe o domínio de determinadas habilidades. Ora, em Olímpia, as mulheres também participavam dos jogos, das práticas esportivas, mas com uma ressalva. Só participavam dos Jogos Olímpicos gregos as mulheres solteiras, as casadas não, porque essas deveriam, se essas participassem dos Jogos Olímpicos, elas teriam que abrir mão de um tempo que era um tempo dedicado a outros fins. Vejam, nós ainda estamos num mundo machista, numa estrutura ainda machista, mas por nos referirmos a uma nação que está praticando, cultivando essas coisas no quinto século, no sexto século antes de Cristo, no quinto século antes de Cristo, já é possível identificar aqui um avanço, um progresso. Este avanço e este progresso trazem a conotação da civilização. Ora, esta ideia, aqui nós vemos claramente, por meio desses exemplos, nós vemos claramente que os Jogos Olímpicos gregos tinham um fundo etnocêntrico. E até mesmo esse etnocentrismo imbuído na prática das Olimpíadas, hoje também está presente. Vejam, China e Estados Unidos, nos Jogos Olímpicos, fazem uma disputa paralela, fazem uma disputa que é quase que é o desdobramento numa Olimpíada de uma disputa que se dá no plano econômico, no plano político, no plano geopolítico, hoje no plano tecnológico. Estados Unidos e China, há longas datas, já realizam esse tipo de disputa. Essa disputa para domínio da economia mundial, domínio dos recursos tecnológicos, domínio na geopolítica. Ora, e cada um com seus recursos, cada um com a sua instrumentalidade, enfim. Mas nós vemos aí nos Jogos Olímpicos também
um elemento etnocêntrico. E esse vício, por assim dizer, eles herdaram dos antigos gregos. Havia todo um etnocentrismo por detrás dos jogos gregos, mas estes jogos eram uma forma de construir a identidade de um povo, a identidade de um homem, a identidade de um indivíduo, a identidade grega. Os Jogos Olímpicos foram um grande invento, foram uma grande invenção dos gregos por meio dos quais nós podemos ter uma ideia da identidade daquele povo. E os Jogos Olímpicos eram tão relevantes entre os gregos que só havia uma cidade grega onde houvesse dois espaços que marcaram, definiam, determinavam que aquele estado, que aquela cidade era uma cidade grega. E esses dois espaços eram o teatro e o ginásio. Sem um teatro e sem um ginásio, não havia cidade grega, não havia nação grega, não havia uma identidade grega. Deveria haver o espaço para a realização do teatro, ou seja, um espaço para o cultivo da arte e um espaço para o cultivo do esporte, para a realização do esporte. E nesse aspecto os gregos nos deixam uma grande lição e oxalá que os nossos políticos tenham esta consciência e redimensionem em seus planos a importância que a arte e o esporte têm para o desenvolvimento de uma nação, para o progresso de uma nação. Esporte e arte que, principalmente em nosso país, nunca tem todo o apoio e todo o suporte que merecem ter. Seja o apoio político propriamente dito, seja o apoio econômico, seja o apoio em termos de divulgação, em termos de conscientização, enfim. Para uma nação grega não havia, para uma cidade, numa cidade grega onde não houvesse um teatro e um ginásio, e era no ginásio, até o termo ginásio é um termo inventado pelo homem grego, onde não houvesse um teatro e um ginásio, não havia uma cidade grega, porque o grego se identificava, a raiz da identidade grega estava na arte teatral e na prática dos Jogos Olímpicos. E eis aí uma bela identidade. Quem nos dera que nós brasileiros pudéssemos ver na arte e no esporte também traços de nossa identidade. E aqui só um parênteses em relação ao futebol. Nós que vivemos buscando imitar o futebol europeu, porque esse agora se tornou um modelo a ser replicado pelos outros povos, inclusive o brasileiro. Nós que um dia já tivemos a nossa própria identidade futebolística, devemos aprender de novo com os gregos e resgatar um futebol que é um futebol nosso, só jogado por nós. Futebol esse que nos levou a tantas glórias mundiais, né? Bem, os gregos criaram uma arte e criaram um esporte que serviam como veículo para divulgar a sua identidade, né? Arte
e esporte são também formas de divulgarmos a nossa identidade, de divulgarmos a nossa grande cultura, as nossas grandes habilidades. Tomara que nós, quem sabe um dia, nós valorizemos mais essas áreas e consigamos dizer ao mundo alguma coisa. Um forte abraço e até a próxima.